Alô, oi, você lembra de mim? Eu continuo mesmo, mas o meu shape... Vocês lembram do Rodrigo Maia? Inesquecível, né? Rodrigo Maia foi aí um dos homens mais poderosos da República lá no Congresso Nacional, né? Foi presidente da Câmara dos Deputados, ex-secretário do governo de São Paulo, ex-coordenador da campanha do João Dória, ex-isso, ex-aquilo, Rodrigo Maia. Nesse domingo, o deputado federal foi hostilizado em um restaurante na Bahia, onde foi chamado de ladrão, pilantra e coisas mais calientes. Maia, que já havia declarado apoio a Lula, reagiu aos ataques, fazendo o quê? Fazendo o L do amor, de love. E se afastando, foi fazendo L e se afastando, se afastando. Vamos ver esse episódio da política nacional. É gostoso? Hein? E tudo que você roubou da gente, deixou de fazer, que atrasou o país, é gostoso? É, agenda, né? É gostoso, é besteira. Besteira, seu dinheiro. Para com isso, que você tá feliz? Você põe a cabeça no travesseiro, tira a mão de mim. Não põe a mão em mim. Não põe a mão em mim, não saio não. É gostoso casada com bandido? Por quê? É gostoso casada com bandido? Fala. Deve ser gostoso, né? Não tem que estar aqui, vagabundo. Bandidão mesmo. Ladrão, 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 ladrão. Ó, pega cuidado, hein, vagabundo. Quando ele nasce já é forte mesmo, grande, é tão engraçadinho. Ainda ontem, Rodrigo Maia disse à Folha de São Paulo que os ataques vieram de bolsonaristas que, vou abrir aspas, já não sabem o que é fato, o que é fake. Fecho aspas. Essa manifestação do L foi uma forma de irritar os manifestantes ou ele está com um olho gordo no próximo governo federal? E aí, tem alguma ação contra o Rodrigo Maia nesse sentido de ser corrupto? Né? Pergunta em aqui, 2010, Capês, Bissoli, tem, ele foi Pietra? acusado de corrupção passiva. Na verdade, foram 3 delitos, né? Um é corrupção passiva, mas ele é de Caixa 3, eu nunca tinha ouvido falar isso. Caixa 3, falaram na reportagem da Folha, inclusive, daquela época. Isso aqui é seguroso, hein? Não basta o Caixa 1, 2, tem que ter o 3. Ele era o Botafogo na delegação Odebrecht. Eu gostaria de fazer uma colocação aqui. Coloque. Bom, em primeiro lugar, eu acho esse tipo de ação abrupta, violenta, criminosa, inaceitável. Isso é falta de educação. Essa moça, essas pessoas não tinham nenhum direito de fazer esse tipo de agressão. Ela poderia, inclusive, ter sido presa por ele mesmo. Qualquer do povo pode fazer prisão em flagrante, conduzi-la à delegacia de polícia. Ela não tem direito de fazer isso. E esse tipo de ação, para mim, é uma ação totalitária, de intolerância, uma ação de desrespeito, em primeiro lugar. Em segundo lugar, eu não tenho nenhuma amizade com o Rodrigo Maia, não tenho nenhum contato com ele. Mas ele não foi condenado pela prática de nenhum crime. E esse tipo de ação, esse trio aí, que nem tinha na época que você ia comprar um veículo. Eu quero roda de magnésio, direção hidráulica e vidro elétrico. Você pegava um Caixa 2 aí numa campanha de deputado, colocava organização criminosa, lavagem de dinheiro e Caixa 2 ou Caixa 3. Então isso foi uma criminalização da política, de uma operação Lava Jato que desviou do seu foco, que deveria ter investigado os bilhões desviados, seja na Petrobras, no BNDES, no CARF, em todas as outras, e acabou criminalizando. E vale lembrar também que na época da pandemia foram muitos os pedidos de impeachment contra o Jair Bolsonaro. Quem segurou todos eles foi o Rodrigo Maia. Sim, não é possível que as pessoas se julguem no direito de agredir dessa maneira qualquer que seja a pessoa. Mas então, é livre expressão, né, Capeta? Isso não é livre expressão. É aí que eu falo. Isso não é livre expressão do pensamento. Isso é livre expressão. É livre expressão do pensamento que deve ser punido. Você pode vaiar alguém como livre expressão. A lei e o Código Penal colocam limites nesse tipo de ação. Mas qual que é o limite? Ela fala... Imputar crime a alguém que não é condenado por esse crime, Pierre. Mas
mas aí, peraí, aí a nossa moral deveria se sobressair as questões legalistas, né? Que sabemos que o Capês é um legalista por essência e tá tudo bem. Mas aqui não é questão de legalismo. A minha moral se sobressai a qualquer questão, né, na nossa jurisprudência. Então, a gente sabe que o cara tinha tudo pra ter sido preso. Ele não foi porque a gente sabe como o Brasil funciona, não é porque alguém não é preso que ele não incorreu em algum tipo de crime. Nós temos ele era o Botafogo na delação do Odebrecht. Ele tinha alguns ele foi acusado de alguns delitos ali pela Polícia Federal de 2010 para trás e também alguns outros depois. Além disso, ele foi péssimo enquanto congressista, né? Ele foi, inclusive, você aqui na televisão também é uma pessoa pública em alguma proporção. Orçamento secreto. Imagina você sair aqui dos estúdios da Jovem Pan, sentar, tomar um cafezinho aqui embaixo e sofrer pelo pessoal da esquerda uma ofensa parecida com essa. Mas chamando de nazista, fascista, peitando, partindo pra cima. Ninguém gosta disso. O Marighella me chama de bairro fascista. O César me chama de tudo que é coisa. Eu defendo o direito de manifestação. As pessoas podem manifestar seu descontentamento. Entretanto, quando isso... Nenhum direito é ilimitado. Quando isso supera o direito do outro, supera as cláusulas constitucionais e você respeitar o indivíduo. A gente tá desrespeito faz aquele que não tem boa educação. Então, você que faz esse tipo de coisa, não é desconhecimento de lei. Você não teve educação em casa. Essas pessoas não tiveram educação na casa delas. Desrespeito é uma vergonha pra família. É uma vergonha também, porque se fosse alguém da minha família é o seguinte, eles xingam, vai votar lá quem que tá errando. Exatamente. Desrespeito foi o que ele fez com o Brasil. Desrespeito foi ele pegar esse dinheiro de caixa 2, 3, 4, sei lá quantos caixas ele fez, ao invés de investir esse dinheiro em coisas que deveriam ter a atenção dele, né? Como a educação, a saúde, entre outras tantas pautas que a esquerda... você está criticando de forma legítima. É lógico. Então, ao invés de roubar, por que ele não investe esse dinheiro em coisas que a população está precisando? Só tome cuidado com a seletividade da sua indignação. Isso assim, mas veja como você inteligentemente tendo a educação que tem, escolhe as palavras para criticar. O problema não é a crítica, é a qualidade da crítica, a forma como ela se dá. Essa é a questão. Você faz isso de forma muito inteligente aqui. Então, mas quem que vai decidir quem é educado e o que não é? Eu sei o que é ser educado e o que não é. E eu sei que várias vezes eu incorro em falta de educação aqui. Porque às vezes a gente fica com os ânimos mais afervorados. Aí você vai lá, você vai no jantar, na sua Raid Sossa, que é a Pietra Jardim Europa. Quem fala? Aí a gente chega lá, chegamos no jantar Raid Sossa lá, 7 talheres, aquela coisa tal. Aí entra na sala, assim, é convidado também dos amigos em comum. Vamos pensar que no Fernando Haddad, ele entra lá no jantar. Aí você vai começar a gritar pra ele: ladrão, não sei o quê. Fala pra esposa, você casou com um bandido. Olha a situação da esposa. Eu vou te dar bandido. Você vai fazer igual o Vila, vai fazer bandido. Eu conheço muitas pessoas educadas, inclusive no Parídio. A esposa dele não é pessoa pública, Pietra. Olha o que falaram pra esposa. Você se casou com um bandido. Você se casou com um bandido, a esposa dele não é pessoa pública. Tem nada a ver com isso. Pra que ela tem que submeter a esse tipo de situação? Ela tava defendendo o marido. Quem casa com bandido é conivente com a bandidagem. Ou não? Tem que mudar isso no Código Penal. Ou acha que aquela moça maravilhosa da Hermes essa maneira simplista. Eu sou prática, Capês. Eu sou prática, eu não gosto de pivoteios, né? Mas olha que esse código quem segue é o Alexandre de Moraes, hein? Esse código essa praticidade que extrapola a lei é do Xerxes. Se ele fosse prático, se ele seguisse a lei, não estaria incorrendo nas coisas que ele está incorrendo, que a gente não pode falar o quê. Mas voltando, eles e predispostos a ser uma pessoa pública. O que é um político? O político é uma pessoa pública, votada pelo povo. Também? A esposa é por tabela? Ela tá lá gastando do mesmo jeito. Da justa causa na separação, quando o amor não conta. Gente, o amor não conta. Quando o marido se torna político, o amor isso da justa causa na separação. Não, o amor venceu. Eu acho, aliás, que o Rodrigo Maia deveria, como ex-presidente da Câmara, invocar... Ele deveria invocar a Lei de Segurança Nacional também, como tem sido invocada quando... Você viu como ele tá fitness, o Maia? Eu teria dado voz de prisão como o Maia deu uma emagrecida, vocês notaram? Você achou? Você não achou, não? Eu não reparei. Eu achei, você não achou que eu percebi, não reparei por esse lado. 8 quilos no nhonho não muda tanto, né? Não sei. Olha ele. Olha ele. O Botafogo. Não vamos falar do peso dele, a gente não quer falar de peso de ninguém. Pelo amor de Deus, mais um cancelamento não. Gente, e aí, alguém? Alguém aqui... Não, eu acho que ninguém aqui faria isso.
É indefensável. Não, assim Até a Pietra tá assim fazendo não. o papel dela com muito Não, esforço, mas mas eu ainda daria Não é um o papel bilhetinho. dela também, não é o papel dela. Ela não é obrigada a defender esse tipo de É ação. pelo amor ao debate Ela que pode ela tá fazer as fazendo críticas Não é que ela pelo quiser, amor, eu acho que ela tem o mas direito. defender agressão, Ô, Capete, violência, vamos lá. não. Eu defendo o armamento da população. Não significa que eu sairia armada Ok. por aí. Eu defendo a liberdade de expressão, inclusive pra xingar um cara como esse que incorreu, sim, em vários absurdos enquanto ele teve um cargo legislativo alto. Eu defendo que essa pessoa vá lá e fale o que ela vem entender. Não significa que eu faria isso. Não sei se eu faria também. Não sei. Mas Não, essa mas eu pessoa acho que fez é uma e ela tem questão que- mais Talvez, de imagine se a etiqueta. torcida organizada começa a pegar a esposa do árbitro e chamá-la de ladrão. quer- Confiar no bom senso dos outros. Você tem. Então, mas e daí que a pessoa não tem bom senso? Isso aí é crime? Não ter bom senso virou crime? Não. É isso que eu quero entender. Não ter é bom crime. senso não Mas é se ela crime. cometer Você crime, comete Ofender crime. a honra de alguém é crime. Tudo bem, Previsto daí no ele que vai Código Penal. processá-la Quem na não esfera aprendeu civil. educação em casa, a gente dá uma dica Ali- e de repente se toca. Aliás, ele agora tem- quem comete crime responde pela Ele lei. tem o direito, Quer dizer- ele tem o direito de pedir a identificação Eu dessa acho- pessoa e ingressar com uma ação, não prendê-la. Isso, você porque podia não virar advogado cabe, dele, não capaz. cabe prisão Mas por é delito o de opinião. direito. Não prisão. Mas Prisão chamar de não. ladrão, Mas nos termos mesmo do ele devido tendo processo incorrido em legal, caixa 3. no devido processo legal, ele tem direito de mover uma ação por injúria e por calúnia. E ela tem a exceção da verdade. Se ela não provar o que ela falou, ela vai ser condenada. Então, Agora, maravilha, não beleza. determinar que ela seja presa, ela seja presa imediatamente, caçado o isso aí não passaporte pode. dela. Isso aí não Nós pode. estamos defendendo aqui o direito constitucional à legalidade. Então ele tem direito, sim, ele foi ofendido, ele poderá tomar providências. Só que antes do Mas direito providências no constitucional- devido processo legal, que é o que não tem sido observado no país. Antes do direito legal, Capês, né? O que precede o nosso direito legal é o nosso direito enquanto ser humano, as nossas liberdades fundamentais, as mais básicas. Mas o que E garante as nelas liberdades fundamentais? configura- O que infelizmente, garante? a porcaria da Não é o Constituição. direito? Vocês E nem- porcaria da Constituição. Vocês precisam aprender sobre isso. O que resta se a Constituição Você arbítrio? precisa aprender É sobre verdade. isso lendo o meu último livro sobre direitos fundamentais. Aliás, Ela tem todo o Qual é direito a de falar o que ela origem quer, sim. disso aí. Tá bom o livro, Capês começou a ler. excelente, seu livro, excelente, um livro Muito obrigado de fazendo conteúdo. merchan aqui. É isso aí. Olha, mas vamos lá. Respeito, falando em Direito respeito, fundamental de sair do armário. falando em respeito fundamental, a um respeito básico do ser humano, nós vamos entrar nesse tema porque isso é preocupante.